TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, aposentados se reúnem com a Prefeitura de Petrópolis para cobrar adiantamento salarial. A Prefeitura de Petrópolis convoca 66 concursados aprovados em concurso público. Turpe aprova testes com ônibus elétrico em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de conversar com candidatos às eleições suplementares de Três Rios. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 3 de setembro. Já estamos se encaminhando para o meio dessa semana, da primeira semana do mês. E olha só, aposentados de diversos setores do município de Petrópolis, incluindo da educação, se reuniram na manhã de ontem, terça-feira, com representantes da Prefeitura de Petrópolis para cobrar o pagamento do salário, que o pagamento do salário seja realizado no último dia útil do mês anterior, como era feito antes. De acordo com a lei, o pagamento pode ser realizado até o 5º dia útil do mês seguinte. Confira. A reunião aconteceu na sede da Prefeitura de Petrópolis e tratou da decisão salarial dos ex-servidores do município. Em anos anteriores, os depósitos aconteciam no último dia útil do mês, o que fez com que muitos servidores se programassem, principalmente com o pagamento das contas pessoais para essa data. Estiveram presentes na reunião ex-profissionais de áreas como educação e administração. Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o SEP, compareceram e cobraram principalmente mais transparência do Executivo. Nós todos merecemos uma satisfação da Prefeitura. É obrigação do Poder Executivo informar qualquer movimento, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, que dia que pretende pagar. Viemos hoje aqui cobrar essa organização. A reunião também tratou de um novo cronograma de pagamentos para tornar o processo mais transparente. 1.600 pessoas ficaram sem receber de sexta-feira até hoje. A resposta do prefeito é que todos receberão hoje, todos os pagamentos serão efetuados hoje, e a gente solicitou que a partir do próximo mês, agora em setembro, o prefeito anuncie até o dia 20 o calendário do pagamento daquele mês. De acordo com a legislação vigente, os salários podem ser quitados até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, nesse caso, até sexta-feira, dia 5 de setembro. Porém, o costume de pagar os salários até o último dia útil do mês anterior levou muitos aposentados a organizar as finanças com base nessa data. A gente fica numa situação muito difícil. Eu tenho como me virar, porque a minha filha, eu tenho como pedir a ela emprestado para quebrar um galho, eu tenho uma irmã, mas não é o certo, não é o justo. Eu quero o que é justo. Dessa vez foi bem complicado, porque doeu na carne, né? De ver que demorou e muito, porque hoje é dia 2, algumas contas eu já havia me programado para jogar após o 5º dia útil, mas tem contas de acordo bancário, acordo de contas, que não mudam de data. A vereadora Júlia Casamasso também esteve presente na reunião. Para ela, a situação pode ser melhor conduzida com um suporte maior do Instituto de Previdência e Assistência do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS. A gente debateu também na reunião iniciativas para trazer o equilíbrio financeiro do INPAS, que é um Instituto Municipal da Previdência, né? Então, para garantir que os pagamentos aconteçam em dia, esse instituto tem que estar fortalecido. A gente precisa de outras receitas para fortalecer o INPAS, para que a gente consiga ter a garantia do pagamento em dia do salário dos aposentados. E nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis solicitando um posicionamento sobre o caso, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos resposta. E se por um lado esse movimento aconteceu nesta terça-feira, na segunda a situação foi bem diferente na Prefeitura. Isso porque a Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial do dia 1º de setembro a primeira convocação de candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital número 1 de 2022. E novas convocações vão acontecer até março de 2026.
Nesta etapa foram chamados 66 profissionais para o cargo de professor da educação básica, educação infantil e anos iniciais. Do total, 46 são da ampla concorrência e 20 foram contemplados pela Lei nº 7.247 de 2014. Os convocados devem comparecer ao Departamento de Administração Pessoal e Recursos Humanos, localizado na Rua Tereza, número 1515, no Alto da Serra. A convocação será formalizada individualmente por meio de telegrama, contendo a data e o horário. O não comparecimento dentro do prazo implicará na perda do direito à vaga. Segundo a publicação, o objetivo é suprir a necessidade de professores para a rede municipal de ensino para garantir a reposição de profissionais nas escolas. Além da primeira chamada, já foi definido um calendário de convocações que seguirá até o início do próximo ano letivo. As próximas datas neste mês de setembro são no dia 15 e 29. A convocação dos concursados será acompanhada pelas secretarias de administração e de educação, que permanecem responsáveis pelo andamento do processo e pela orientação aos candidatos. Além disso, o município destaca que todas as informações oficiais estão disponíveis no Diário Oficial, publicado no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. E agora, mudando de assunto, vamos retornar a um tópico que nós já comentamos ontem aqui no debate, mas que precisa ser relembrado. A Prefeitura iniciou o Programa de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais, o REFIS, que oferece condições diferenciadas a moradores e empresas que possuam débitos junto ao município. A iniciativa busca incentivar a regularização fiscal, aumentar a arrecadação e criar novos espaços para investimentos em serviços públicos. O prazo para adesão vai desta terça-feira, dia 2 de setembro, até o dia 28 de novembro deste ano. Durante esse período, os contribuintes poderão negociar tributos como IPTU, ISS e taxas municipais, além de outras obrigações não tributárias. O programa oferece descontos que podem chegar a 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além de opções de parcelamento que chegam a 48 vezes, com reduções proporcionais em acréscimos legais conforme o número de parcelas. O atendimento presencial será feito na Secretaria de Fazenda, na sede da Prefeitura, que fica na Avenida Queller, no número 260, no centro de Petrópolis. O funcionamento ocorre em dias úteis, das 9 da manhã às 5 da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. Para pessoas físicas, a adesão exige a apresentação de documento de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, telefone e e-mail. Nos casos em que o contribuinte esteja impossibilitado ou falecido, a regularização poderá ser feita por herdeiros, cônjuges ou possuidores, desde que apresentem documentação comprobatória, como a certidão de óbito, termo de inventariante ou declaração de posse. Já as empresas precisam apresentar contrato social ou estatuto registrado, CNPJ, comprovante de endereço atualizado, telefone, e-mail e documentos de identificação do representante legal ou procurador. A formalização é concluída com a assinatura do termo de parcelamento e confissão de dívida, documento que oficializa a negociação e estabelece os prazos de pagamento. Todas as condições de parcelamento estão listadas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E agora vamos para mais um capítulo da novela do transporte público petropolitano. Brincadeira, gente. Dessa vez é uma notícia positiva envolvendo os coletivos aqui da cidade. Isso porque a Turp Transporte avaliou de forma positiva a operação do ônibus elétrico na linha 700 aqui no município. Testado por 16 dias entre o mês de julho e agosto, o veículo registrou uma série de benefícios, com destaque para a economia, se comparado ao uso de diesel, e também a sustentabilidade, sendo capaz de reduzir em média 107 toneladas de gás carbônico por ano. Entre os dias 25 de julho e 9 de agosto, a Turp Transportes realizou o teste da operação do ônibus elétrico na linha 700 em Petrópolis. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, foram feitas 68 viagens completas, equivalente a 3.000 quilômetros. Segundo o levantamento, o consumo médio diário foi de quase 250 kWh, restando ainda cerca de 35% da bateria disponível para a utilização. Durante a operação do ônibus elétrico, não foi identificada qualquer tipo de falha. O veículo, quando comparado à utilização do óleo diesel, pode gerar uma economia de até 79% nos custos. Movido por energia limpa, além de reduzir a poluição sonora, também contribui na diminuição da emissão de gás carbônico, equivalente ao plantio de 767 árvores por ano.
E agora, mudando de assunto, o Conselho Revisor do Plano Diretor abriu uma consulta pública sobre o projeto de formalização dos bairros de Petrópolis. No fim de junho, o órgão aprovou uma proposta para oficializar bairros em 44 localidades da cidade e, neste momento, a população vai poder apresentar sugestões para aprimorar a iniciativa. Além disso, também vão ser promovidas audiências públicas para debater o assunto com os moradores de cada um dos 5 distritos da cidade. Nós estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais sobre esse assunto. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, a formalização dos bairros se arrasta aí há mais de uma década. Inclusive, uma proposta sendo apresentada aí pela Prefeitura em 2018, mas sem avanços. Depois disso, somente em novembro de 2023, foi criado um grupo de trabalho no CRPD para desenvolver a atual proposta, que foi aprovada pelo Conselho em junho deste ano. A delimitação dos bairros aproveitou parte do trabalho feito lá em 2018 e levou em consideração os setores utilizados pelo IBGE para a realização do censo de 2022. Outros fatores utilizados para a elaboração da proposta foram a construção de vias e pontes, a existência de barreiras naturais, informações aí da Águas do Imperador e de IPTU e de conhecimento da cidade pelos integrantes do grupo de trabalho. Com todas essas informações, foram 44 localizadas, bairros aqui da cidade localizados, né? A consulta pública está aberta no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Toda a população pode analisar o mapa de Petrópolis com a proposta dos bairros e também apresentar sugestões ao grupo de trabalho instituído dentro do CRPD para elaborar as propostas. O Conselho Revisor do Plano Diretor vai promover 5 audiências públicas virtuais para debater a delimitação dos bairros em cada uma dos 5 distritos de Petrópolis. As datas e os horários dessas audiências também você encontra no site da Prefeitura. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. E realmente é bom a gente ver que essa situação que vem há 10 anos vai enfim ser resolvida. E esse tópico da possibilidade de participação da população por meio dessas audiências públicas é, claro, essencial e muito importante que a população realmente se mobilize e faça uma participação ativa nesses locais. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E encerrando a participação da Mariana, nós também vamos encerrar o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate de hoje. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar
cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e, para começar o nosso segundo bloco, vamos para o Correio Político. Olha só, gente, o Tribunal Superior Eleitoral do Rio de Janeiro, TSRJ, anunciou oficialmente as 5 chapas que foram registradas para a disputa do pleito suplementar para o Executivo de Três Rios. Os nomes para prefeito e vice-prefeito foram divulgados após o fim do prazo para registro de candidaturas no dia 29 de agosto. Os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, na região centro-sul fluminense, vão ser disputados por 5 chapas na eleição suplementar. Os concorrentes ao pleito, em ordem alfabética, são Anderson Bento de Medeiros, o professor Anderson Muriçoca, com vice Josemar de Lima, o Josemardão, pelo Partido Renovação Democrática, o PRD. Beatriz Reto Bogossian, a Bia Bogossian, é a candidata a prefeita junto a Juliano Maia no cargo de vice, ambos pelo Partido Social Democrático, o PSD. Jonas Mascarenhas Macedo, o Jonas Gilco, do Podemos, encabeça a chapa da coligação com o MDB, nomeada Três Rios Não Pode Parar, que tem Arsonval Macedo Liliu, do MDB, como vice. O candidato a prefeito Jorge Luiz de Almeida e o vice Luiz Fernando Coelho são os nomes do Democracia Cristã, o DC. E por último, Juarez de Souza Pereira, o Juarez da Saúde do Solidariedade, é o candidato da coligação Três Rios Merece Mais, composta pelos partidos Solidariedade e Novo. O vice da chapa é Jackson Martins Lima, o professor Jackson do Novo. Vale destacar que, de acordo com a norma do TSE, os pedidos de registro de candidaturas vão ser julgados pelo juízo da zona eleitoral da cidade até o dia 19 deste mês para poderem participar do pleito. As eleições estão marcadas para serem realizadas no dia 5 de outubro, sem a possibilidade de segundo turno, por conta da quantidade de habitantes aptos a votar na cidade ser inferior a 200 mil. E nesse assunto, nós inclusive começamos hoje os nossos debates com os candidatos para a Prefeitura de Três Rios. O nosso convidado de hoje vai ser o candidato a prefeito Jorge Almeida. Inclusive, esse foi o nosso Correio Político de hoje. E olha, saindo do Correio... E saindo do Correio Político, vamos agora para a previsão do tempo.
E a gente chegamos oficialmente no meio da primeira semana do mês de setembro e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias. Então, já está aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta para a gente como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos juntos para mais uma previsão do tempo. A quinta-feira, amanhã, em Nova Friburgo, será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia será de poucas nuvens, com aberturas de sol. Para a noite, também poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue dessa mesma forma. Dia de sol e poucas nuvens. À noite também será de céu aberto e com poucas nuvens. As temperaturas podem variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia será com sol e algumas nuvens ao amanhecer. À noite, poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia de amanhã será mais quente do que o de hoje, com temperaturas variando entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. E um dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Evelyn, nós podemos observar que as temperaturas estão naquela situação amena, né? Típico desse fim de inverno, a gente já, daqui a pouquinho já está na primavera e nós podemos observar que, diferente de alguns dias do final da semana passada e do início dessa, as temperaturas estão estáveis e não temos previsão de chuva. A gente também não tem previsão de chuva para a maior parte das cidades para essa quarta-feira e essa tendência se mantém para amanhã, se mantém para quinta. E para quem quiser se planejar, quiser sair, pode sair um pouco mais tranquilo sem essa possibilidade. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, o governo do estado está divulgando 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz disponíveis no estado do Rio de Janeiro para esta semana. Das vagas captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, são 1.367 para posições com carteira assinada e 1.535 para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, essas que foram captadas pela Fundação Moody's e também pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Na região metropolitana existem oportunidades com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as funções de motorista de ônibus urbano, motorista carreteiro, mecânico de motor a diesel e muitas outras. Para pessoas com deficiência, são 92 vagas exclusivas com diferentes funções e faixas salariais. Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como de balconista, agente administrativo, chapeiro e padeiro, entre outras. Na região serrana, as 274 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros de Teresópolis, nos quais a remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos. O governo do estado destaca que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. E para quem busca uma das 1.535 oportunidades de estágio, basta entrar nos sites moodys.org.br ou ciee.org.br e se candidatar. E agora num tópico que afeta o país todo, a conta de luz vai continuar mais cara no mês de setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que será mantida a bandeira vermelha patamar 2, o que significa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse aumento é necessário porque os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com níveis abaixo da média, o que exige o uso maior das termoelétricas com custos bem mais altos. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que esse aumento vai impactar diretamente no orçamento mensal.
Sempre impacta, porque todo aumento é aumento. Do jeito que a gente está com as coisas tão caras, né? A luz mais ainda fica pior. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. No meu e de todo mundo. É uma coisa alta. Eu entendo o seguinte, tem pouca chuva, é assim mesmo, né? Mas tudo aumenta, só o salário da gente que diminui, né? Ainda de acordo com a agência, as condições das chuvas que alimentam os reservatórios continuam desfavoráveis. Para o bolso do consumidor, a conta continua pesando e sem previsão de alívio para os próximos meses. Com isso, as pessoas têm buscado opções para economizar. A gente tenta tomar um banho mais rápido, evitar máquina de lavar todo dia e apagar todas as luzes, não manter nada que tenha aquela luzinha do LED, né, stand-by, continuando ligada, tira da tomada. É o que a gente consegue fazer, né? A gente apaga as luzes, né, na casa, só o cômodo que está sendo usado no momento, né, que a gente deixa acesa. E abrir pouca geladeira. Menos televisões ligadas. Nós tínhamos 2 geladeiras, estamos só utilizando uma. A máquina de lavar, a gente está usando no máximo 2 vezes por semana. Faço tudo para economizar, apago quase a casa toda, né? Deixo só uma luz acesa. Chuveiro, questão de televisão, de micro-ondas, questão de outros aparelhos eletrônicos. Aí você economiza para poder pagar a luz que está muito cara. Durante esse mês de setembro, com a bandeira vermelha Patamar 2, as contas de energia elétrica continuam com um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa o custo de produção de energia elétrica. Quando a bandeira é verde, não há acréscimos, mas quando a cor é amarela ou vermelha, o consumidor paga mais caro na conta de luz. Em junho e julho, a tarifa esteve na bandeira vermelha nível 1. Desde agosto, passou para o vermelho Patamar 2, que é o mais alto. Agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouquinho nós começamos a nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Três Rios. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias.
Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui com o Jorge Almeida, que veio conversar um pouco com a gente. Então, para começarmos, Jorge, já vou pedir para você se apresentar para o nosso público e dizer por que decidiu se candidatar à Prefeitura de Três Rios. Olha, primeiramente eu quero agradecer o Hugo, ao Correio Petropolitano aí pela oportunidade de estar divulgando os candidatos, de dar igualdade para todo mundo, para a gente poder expor nossas ideias, colocar as propostas. E o motivo de eu ter vindo como prefeito, assim como foi na outra vez, foi o fato da minha revolta das coisas não funcionarem na cidade. Não estou colocando num termo amplo assim, nem generalizando a coisa, mas são certos setores que são essenciais, são cruciais, que não funcionam, e em função disso tudo eu fiz o Fiscaliza Três Rios, eu fiz projetos sociais, eu fiz vários programas assim, que eram justamente para poder tentar corrigir isso. E o que mais me deixou triste era a falta que o incentivo público ele colocava para a gente poder fazer as coisas. Então, toda vez que eu ia procurar, que eu ia tentar realmente fazer alguma coisa diferente para privilegiar o coletivo, privilegiar as pessoas que estavam ali envolvidas em todos os projetos, era sempre as desculpas. Olha, não tem dinheiro, não tem recurso, você não entende de política. Então foi onde eu comecei a estudar, me aprimorar e fui buscar justamente esse conhecimento que faltava para poder entender como que eram os problemas e qual que era a possibilidade da gente poder resolver. Então eu fui para a prática, que isso eu acho que todo cargo público, o que você realmente quer fazer uma diferença e colocar aí para a população, você tem que merecer esse cargo público. Então, hoje, eu posso me credenciar justamente para ser prefeito, porque eu já venho de uma luta muito grande. Então, tanto com o Fiscaliza Três Rios, tanto com os projetos sociais, tanto com os projetos do esporte lá, que eu fiquei há mais de 15 anos à frente, a gente sabe como é vir com um projeto
que beneficia a população e o quanto que é duro para você manter, mobilizar e fazer as pessoas sem ter recurso. Então, diante de todas essas desculpas que sempre foi colocada para a gente, eu não concordava, porque eu via que tinha possibilidade, eu via que tinha recurso e eu vi que faltava realmente transparência, que faltava uma política que fosse honesta, fraterna, sincera e que fosse direta, feita para a população. É isso que eu imagino, é isso que eu penso. E eu falei, poxa, a única forma da gente poder mudar isso é estando lá com o poder na mão para poder gerenciar todas as pessoas e fazer com que elas acreditem, porque é possível fazer. Mas para isso tem que estar independente, para isso tem que estar limpo. E eu, graças a Deus, ao longo de mais de 10 anos, eu me credenciei a isso. E, Jorge, antes da gente começar a falar mais especificamente da sua candidatura, eu quero que você comente um pouco sobre a situação que Três Rios se encontra nesse momento, e principalmente em meio a essa necessidade de uma eleição suplementar na cidade. Para mim, o cenário político, e assim, antes de qualquer coisa, eu não estou aqui, eu acho, como a gente tem uma mentalidade de, eu sou cristão, eu não quero colocar e julgar ninguém, eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas eu sempre fui crítico ferrenho da política de Três Rios, principalmente pela falta de transparência com o nosso dinheiro público, que é o dinheiro que todos nós pagamos, e parece, né, que toda vez que um político ele adentra dentro de uma gestão pública, é como se o dinheiro fosse dele e não o prefeito, principalmente no caso que a gente está concorrendo. Ele é o principal fiscalizador do município, é ele que tem a chave do cofre do município, então ele tem que zelar pelo dinheiro que é meu, pelo dinheiro que é seu, pelo dinheiro que é de todo mundo. Então, hoje Três Rios vive um cenário político caótico, não é à toa que a gente vê aí todos os envolvidos anteriormente a isso, sempre respondendo a processos, sempre com denúncias de corrupção, sempre com problemas na justiça, e são, infelizmente, coisas que fazem a população ficar desacreditada. Então, eu justamente vendo nesse patamar político e vendo como a cidade está sendo gerenciada, como ela está sendo administrada, isso causa um revés imenso em todas as áreas. E esse revés político, ele acaba traduzindo isso também para o poder econômico da cidade. Hoje, a economia de Três Rios está parada, os empresários que eu conheço, que eu converso, e a gente pergunta como é que está a situação, não está boa. E quando às vezes assim, você vai para fora de Três Rios, eu tenho oportunidade de ir em algumas cidades, eu vejo que mesmo a situação nacional não está boa, a gente está sofrendo aí vários conflitos aí internos e externos também que afetam a nossa economia, mas outras cidades estão conseguindo respirar. E Três Rios não. Três Rios, infelizmente, economicamente, hoje que para mim é o principal, né, que você não consegue fazer a geração de empregos, você não consegue fazer com que o dinheiro gire dentro da cidade e leva isso a demandar para outras coisas também, que a economia ficando mais fraca, naturalmente o município perde força, o município perde poder e a gente junta com esse caos político que eu coloquei aqui anteriormente. E quais são as principais necessidades e demandas que você enxerga no município nesse momento em meio a tudo isso? A primeira coisa é a gente poder fazer uma reorganização administrativa da prefeitura. Hoje Três Rios tem mais de 20 secretarias, muitas secretarias, vou falar assim, os servidores aqui não entendam como uma crítica ao trabalho de vocês, é uma crítica de gestão, que a gente vê algumas secretarias não tendo uma efetividade como deveria ter. Então, por exemplo, a área da saúde está muito precária em Três Rios, os postos de saúde não funcionam devidamente como deveriam funcionar, com as medicações que tem que ter, a parte de educação, visto até alguns bons trabalhos, da mesma maneira que a gente coloca aqui, poxa, tem coisas que são ruins, tem coisas que estão sendo assertivas, mas realmente ainda, diante do recurso que Três Rios tem em mãos, diante da receita orçamentária que Três Rios tem em mãos, a gente ainda a gente pode fazer mais, tem condição de colocar. E
cultura, esporte, essas áreas de projetos sociais que são cruciais para a gente poder dar educação, poder disciplinar nossas crianças, tirar de um caminho das drogas que afeta também na segurança pública, no setor de segurança pública. Então são pontos importantes que a gente tem que começar a fazer essa reorganização, a gente tem que começar a trabalhar de forma mais efetiva com todas essas pastas, com todas essas secretarias, para a gente poder realmente começar a alinhar as coisas e fazer com que esse serviço público ele seja pleno para a população, que a população ela possa ter a integralidade dele e poder usufruir de tudo que esse recurso propõe para ela. E até já retornando no tópico que você já citou, e quais seriam as suas propostas para justamente solucionar essas questões que o município vem passando? O primeiro ponto, a saúde. A saúde em Três Rios é o ponto que está mais precário hoje. Foi promessa de muitas prefeituras, que você pode ver aí ao longo dos anos, aí, se você vê como que é a parte política de Três Rios, com relação à digitalização e às informações públicas. Hoje, por exemplo, a população tem dificuldade de exame, a população tem dificuldade, por exemplo, de fazer uma cirurgia, ela tem sempre que, às vezes, estar recorrendo a um vereador, que aquele vereador, ao invés dele chegar e estar fiscalizando o recurso, não, ele está tentando algum jeito para passar essa pessoa na frente, para gerar aquela dívida de gratidão, daquele voto de gratidão, como eu consegui, e fazendo aparelhamento da máquina pública e tirando o foco da população, o foco do recurso que é dela. E essa é a minha principal luta com relação a essa pasta da saúde, que a gente tem que fazer toda essa digitalização, toda essa informatização, para que a pessoa, quando for fazer um cadastro de exame, um pedido, quando ela for fazer um cadastro para uma cirurgia, que ela possa ter a plena transparência da fila, o lugar onde que ela está, o recurso que está disponível. Essa transparência e essa informação com a população vai ajudar a resolver, até que a população possa ter ferramentas para poder cobrar e ela mesma fiscalizar, que é uma das grandes lutas minhas lá, até com Fiscaliza Três Rios, que a gente cansou de denunciar, cansou de fazer, para que a população acorde e veja, olha, vocês têm recurso, vocês têm dinheiro e tem que estar aplicado para vocês. E qual você diria que é a sua principal proposta da sua candidatura? O que você pretende realmente fazer na cidade durante esse possível mandato? Hoje, até foi um dos motivos do Fiscaliza Três Rios, é que a gente não tem a tradução, a gente não consegue achar o que é feito com o recurso que chega para a cidade. Três Rios é um município que é bilionário, é um dos poucos municípios do interior do estado do Rio que tem um orçamento na casa de bilhões de reais. Para você ter ideia, nos últimos 5 anos, Três Rios superou mais de 2 bilhões de reais. E antes, assim, como eu estou dando essa informação, todas as pessoas podem consultar isso no site do SICONF, que é o sistema de contabilidade do governo federal, que é informado pela própria prefeitura, não estou falando aqui um valor qualquer. E esse conhecimento do que é essa parte do recurso público, com o que ele tem que disponibilizar a integralidade de 100% para a população, vai ser o objetivo principal da minha campanha, que é o que eu venho batendo na tecla, que é o que eu venho demonstrando ao longo dos anos. É fazer com que 100% do recurso público caia em 100% para a população, para que a gente não veja que, peraí, tem esse recurso aqui, a gente está vendo isso daqui só. Não, a gente tem que ver o 100%, a gente tem que saber para onde está indo. A gente tem que mudar a nossa mentalidade de achar, olha, um recurso que está faltando, um problema que deu aqui que não tem solução. Não, a gente tem condição realmente de cobrar os 100%. E essa é a mentalidade que a população tem que ter, e essa é a minha principal proposta como prefeito. E agora, para a gente finalizar nossa entrevista, na nossa última pergunta, eu queria te perguntar, agora indo lá para frente, pensando que você cumpriu o mandato todo, qual é a cidade que você quer deixar depois do cumprimento desse período como prefeito? Hugo, eu vou aproveitar, vou olhar para a câmera, porque a gente tem que assumir um compromisso público com a população. O que eu quero deixar para Três Rios é um legado de uma mentalidade que a gente tem que fazer as coisas do jeito diferente, a gente tem que mudar a nossa postura, a gente tem que mudar a nossa forma de olhar a política. E eu quero que a população entenda que a gente tem um poder enorme para fazer a mudança dessa política. E só depende da gente. Hoje, vocês têm um candidato que não está atrelado a ninguém, um candidato que está independente, um candidato que estudou, um candidato que se preparou demais para poder alcançar esse cargo, porque eu sei que a responsabilidade que eu vou ter dentro de uma prefeitura, se eu falhar,
na assinatura da minha caneta, eu vou estar matando alguém. Então, eu crio essa responsabilidade com todo mundo e eu quero deixar um legado que os futuros prefeitos que forem assumir depois que eu estiver lá, que eles executem a mesma coisa que eu estou executando, de trazer a população para dentro da prefeitura, é devolver a prefeitura para a população. Essa é a minha principal proposta, esse é o meu principal legado para que as pessoas de bem possam cada vez mais estar prosperando e ser cada vez mais forte. Essa é a minha proposta para 3 Rios hoje. Perfeito, Jorge. Então nós encerramos as nossas perguntas e também a gente vai encerrar nossa entrevista, como já havia sido combinado anteriormente. Agradeço muito por você ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar sobre a política de 3 Rios e também sobre a sua candidatura. Poxa, Hugo, obrigado, agradeço mesmo, todo o pessoal aqui me recebeu muito bem e mandar um beijo, um abraço para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os amigos, para todo mundo que está apoiando, todo mundo que está torcendo e um beijo para minha amada 3 Rios. Então, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.